que eu vou pedir inicialmente? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Muita paciência nessa hora, que eu sou uma pessoa um pouco não tecnológica. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Tá aparecendo minha tela, certo? Certo. Sim. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou... eu uso os slides mais como um apoio mesmo, né? Mas a primeira coisa que eu pensei em fazer é da gente começar com uma espécie de quiz, né? Vamos ver como que a gente vai começar isso de fato. O que a gente vai... que vocês já têm de bagagem desse conhecimento de vacinas e tal, tanto na parte de parasito, como imuno, essas coisas todas. Eu não sei em que pé que tá isso aí para vocês. Então, eu pensei na gente começar num quiz. Primeira coisa, acho que todo mundo deve ter um smartphone aí perto. Entrem nesse endereço aqui, que é o www.kahoot.it. E aí vai aparecer para vocês, se tudo der certo, uma tela de login, né, para colocar um PIN. E aqui está o PIN. Acho que está aparecendo para vocês, né? Digam que sim, por favor. Então, tem um código numérico aí, e é com esse código que a gente vai jogar. Quando vocês forem entrando, vai aparecer aqui para mim o apelido que vocês escolherem. Então, fiquem à vontade, mas peronomútil, né? Para escolher esses apelidos. Vamos ver, tem uma pessoa só. Muita calma nessa hora. Se alguém não entender... Já estou entrando, peraí. Se alguém não entender como entrar ou como joga, me avisem. Mas não tem muito segredo. Vários Vitors. 2, mas vários. Tem uma charaminha, muito que bem. Só vou avisar para quem está entrando agora, que tem algumas pessoas que acabam entrando um pouquinho depois. Então, A Ana pediu para acessar o Kahoot, para a gente fazer um pequeno quiz e colocar esse PIN na hora que acessar lá o login. se alguém tiver dúvida do endereço, é esse aqui, né? Então, assim que abre o endereço, ele joga a tela para colocar o código numérico. Gabi, pergunta. Até às 17h45 é um prazo ok para o pessoal entrar? Olha, até umas 6 horas tem gente entrando ainda, mas pode ficar tranquila que aí eu vou avisando você qualquer coisa. Não, tô perguntando em entrar no quiz mesmo.
Tá ótimo. Acho que nem todo mundo vai entrar. Então, 45 dá para começar, assim. Beleza. Então, Beleza? mais 3 minutos, então. Gente, tinha um Léo, agora tem um Léo 2.0. Eu achei muito visionário isso. Não sei se é a mesma pessoa, mas. Oi, sou eu mesmo, é que eu tive que entrar pelo computador agora. Ah, 2.0. Pois é. O futuro já chegou. Gostei. Achei muito visionário. Tudo bem, eu sou uma pessoa de pontualidade britânica. Então vamos lá. Comecemos. É o seguinte: vão ser a maioria das perguntas, se não todas, de verdadeiro ou falso. E vai ter uma forma geométrica correspondente à alternativa que vocês assinalarem. Parece difícil, mas é tranquilo. Quando a gente começar, vocês vão perceber. Então, muito que bem, as perguntas são todas sobre vacinas. 30 segundos para responder, ok? E a primeira pergunta minha é para vocês, se vocês estão preparados. E aí tem as respostas aí, e a forma geométrica correspondente. Mas vocês já pegaram, né? Não sei nem porque eu estou explicando isso para uma geração depois da minha, mas tudo bem, é isso. Vamos ver. Eu admito que eu sou meio lerda. A primeira vez que eu usei isso daí, fiquei perdidinha. Então, muita gente não conhece. A primeira vez que eu usei também fiquei bem perdida. Tudo bem. Vamos aí. Eu também, gente. Queria muito estar na praia, mas não está sendo possível. Muito bem. Ah, mas a mais rápida foi Sabes. Muito bem. Agora o bicho vai pegar. Vejamos. O homem só desenvolveu o conceito base de vacina recentemente. Verdadeiro ou falso? Devia ter uma musiquinha, né? Sei lá, um show do milhão, tal. Mais tensão. Vejamos. Ana, repete a pergunta, tem gente no chat que não escutou. O homem só desenvolveu o conceito base de vacina recentemente. Falso. 8 pessoas acham que é verdadeiro, 15 falaram que é falso. Beleza. A gente vai discutir essas respostas, não se preocupem. Ok. Next. A primeira doença ligada à vacinação foi a peste bubônica. Então, a primeira doença ligada à vacinação foi a peste bubônica. Verdadeiro ou falso?
Uhum. 16 disseram que é verdadeiro, 8 que é falso. Ok. Ó o Léo 2.0 aí, me achará lá embaixo, beleza. Next. Uma formulação vacinal é composta de mais componentes do que um antígeno. Então, tem mais coisa na vacina do que um antígeno. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok. Next. Vamos ver. Próxima. A maioria das formulações vacinais devem ser mantidas em condições específicas de refrigeração. Verdadeiro ou falso? Tudo bem, essa não tava muito difícil. Next. Induzir resposta imune é a mesma coisa que oferecer proteção contra um patógeno. Ha. Vejamos. Nossa, bem dividida essa. Muito que bem. Na verdade, é falso. A gente vai discutir também. Tá aí o placar. Muito que bem. Próxima. A resposta imune passiva ou inata é conduzida através do soro ou das células de indivíduos imunizados. Verdadeiro ou falso? Aquele momento de revisitar todas as anotações de imuno. Bem dividido também. Verdadeiro. Muito bem. Próxima. A vacina da gripe é parcialmente produzida dentro de um ovo de galinha. Verdadeiro ou falso? Ahá, verdadeira. Next, vejamos. Adjuvantes têm somente a função de solubilizar os componentes vacinais. E Ana, não sei nem o que é um adjuvante. Calma, tá tudo bem. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Só chuta, só vai. Uhum, falso. Tudo bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. A primeira fase de produção vacinal inclui os testes pré-clínicos. Ok, vamos ver. Próxima. Tá acirrado esse placar aí.
A primeira fake news sobre vacina surgiu graças a um artigo científico refutado. Muito bem. Próxima, vejamos. A imunidade de rebanho é aplicável em doenças como a malária, a febre amarela e a dengue. Nossa, divididíssimo. Beleza. É possível utilizar proteínas de superfície do patógeno para produzir formulações vacinais. Nossa, muito bem. Next. Soro e vacina são composições diferentes. Essa tá de boa. Ou não, né? Espero que sim. Vamos ver. Mais ou menos, mais ou menos. A última, cada vacina tem sua forma correta de aplicação. Ok. Tudo bem. Vamos ver o pódio aqui. Isabelle, o Léo 2.0. Muito bem. E o primeiro, atenção. Muito bem, Vito. É Vito? É, ok. Runners Up, Bia e Tio Vet. Tá. Então, enquanto comemora o negócio aqui, acho que a gente pode começar um pouco a discussão mesmo. Eu uso os slides mais como um apoio, como eu comentei para vocês, mas a qualquer momento, se alguém quiser me interromper e tudo, eu vou minimizar e vou dando uma olhada no chat. Então, vocês provavelmente já tiveram contato com a etimologia da palavra em si, né? Mas o que é um patógeno, afinal? Aqui a gente fala de patógeno como a união das duas palavras gregas, patos e genes, né? Causador de sofrimento. É o quê? Homem? Não, patógenos, né? Então, bactéria, vírus e tudo mais a gente considera como patógeno. E aí, o princípio básico da vacina é você apresentar para o corpo uma versão inofensiva desse patógeno. Agora, como você faz isso é que a gente vai discutir um pouco. Tem várias formas de você apresentar ao seu corpo uma versão inofensiva de um patógeno, para que quando ele entra em contato com o patógeno real, né, ele já esteja preparado, por assim dizer. Então, esse conceito surgiu lá por volta dos anos, se eu não me engano, 400 e pouquinho. Então, é bem antigo. Né? O que eles faziam? Olha que beleza. Eles pegavam feridas de varíola, então por isso aquela pergunta ali da primeira doença ligada com o conceito da vacinação. Na verdade, não é a peste, é a varíola. Então, olha que máximo, né? Eles pegavam ali a ferida da varíola, já seca, raspavam, não é o máximo, e colocavam num frasquinho. Então, esse frasquinho aqui da foto, por exemplo, foi encontrado na Índia em 1976. Esse conceito de fazer essa prática foi na China bem antes disso, né? E aí, um belo cidadão chamado Edward Jenner, ele pensou, tem alguma coisa nesse negócio aí de varíola. Ele reparou no seguinte, as pessoas que tinham contatos, vamos dizer assim, vaqueiros da época, né? Eles tinham contato com a varíola bovina, que é uma variação da varíola que causa muito menos danos, né? As feridas são menores, os sintomas não são tão agressivos. Então ele começou a reparar que as pessoas que já tinham contato com essa varíola bovina, quando elas desenvolviam a vacina humana, era muito mais branda, ou às vezes elas nem desenvolviam.
Aí ele pensou o seguinte: isso tá muito suspeito. Eu vou pegar o pus de uma ferida de alguém que já tá doente, olha que maravilha, e vou injetar em quem? No coitado do filho dele, né? Então, tudo bem. Ele falou: já que ter contato com a varíola faz com que as pessoas desenvolvam uma varíola mais branda ou nem desenvolvam, eu vou testar isso aí. Eu vou injetar no meu filho. Aí é o momento que vocês estão, né? Meu Deus, que nojo. Pois é, acontece. Foi mais ou menos assim que desenvolveu-se o conceito de vacinação. Então, não é recente, né? O princípio base de colocar a pessoa em contato com o patógeno já é bem antigo, já é mais dessa data. Tá? E aí, de onde surgiu, então, a palavra vacina? Vem literalmente de vaca, né? E vem vacínia e vacina. E aí, desde essa época, né, desde os primórdios, desde das primeiras utilizações desse conceito de vacina, já tinha um pessoal antivax aí, né? Então, uma ilustração de 1802 criticando vacina, 1904 saiu uma charge também criticando. Então, esse movimento antivax aí nasceu praticamente junto com o conceito base de vacina. E aí, as estratégias que a gente tem, né, para fazer com que o corpo entre em contato com o vírus, elas variam muito. Normalmente, né, quando a gente fala de vírus, a gente tem vacinas com vírus morto, né, como é o caso da vacina da polio. Peguei esse Zé Gotinha bem bonito em homenagem a vocês. Brincadeira, gente, tá? Só para deixar o slide um pouquinho mais harmônico com esse azul aqui, mas tá. E os inativados, né, os vírus inativados, que são normalmente fragmentos do vírus. Então, em ambos os casos, a gente não tem o contato com o patógeno em si, né? A gente tem contato com versões atenuadas, com versões mais brandas desse patógeno. Um exemplo desse vírus inativado aqui, né, de uma vacina que tem esse vírus inativado, é a vacina da gripe, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ela mais para frente, tá? Então, a gente tem essas duas versões quando a gente fala de patógenos virais, né? Mas aí, né, vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar por aí, principalmente nas aulas de imuno, para quem já teve imuno. Mas imaginando que isso é um anticorpo, e esse globinho aqui é um antígeno, né, um corpo estranho. Qual que é a diferença quando eu digo induzir resposta imune e proteger? Porque a gente escuta muito, né? Principalmente agora, nesse período de Covid, etc. A gente fala, tal formulação induziu resposta imune. Mas e aí? O que isso significa? Ela protegeu? Ela não protegeu? Bom, é o seguinte. Aí, né, eu tô visualizando vocês desse jeitinho aqui. Mas tá. O que acontece? O seu organismo, ele responde à infecção dos patógenos. E essa resposta toda a gente diz que é a resposta imune, né? Mas quando ela é suficiente para te proteger de um contato futuro com esse patógeno, a gente diz que ela é protetiva, né? Que essa formulação é protetiva. Então, induzir resposta imune não é a mesma coisa que proteger. Né? Aí a mídia adora falar, a vacina de Oxford induziu resposta imune, como se isso fosse garantia de que ela fosse funcionar muito bem. E não é bem assim, né? Ela pode induzir uma resposta imune, mas essa resposta imune pode ser insuficiente para proteger de uma infecção futura. Tá? Isso acontece com todas as formulações. Então, é um dos motivos para que demora-se tanto para a produção de uma vacina. A gente precisa avaliar, dentre outras coisas, se a quantidade e o tipo dos anticorpos produzidos foi suficiente para proteger os pacientes de uma infecção futura. Tá? Só para dar uma pincelada rápida aqui, a gente tem os tipos de resposta imune, né? A inata, ou a passiva, e a adaptativa, ou ativa. E a gente usa isso também na produção de vacinas, tá? Então, só para dar uma relembrada, ou uma apresentada, não sei se vocês já tiveram imuno, mas a resposta imune inata ou passiva, ela vai formar uma resposta comum a vários antígenos. Então, afinal, o que é antígeno, né?
vamos batizar ele de um corpo estranho aí, alguma coisa bizarra que tá no seu corpo, e aí seu corpo fala, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa que não tá casando aqui, que não é de mim. Isso é um antígeno. Então, quando você tem uma resposta imune inata ou passiva, ela vai ser geralzona, ela vai tentar atacar vários antígenos diferentes, né? Então, parecido com o antígeno, atacou, né? E por aí vai. Ela não depende da exposição prévia, então não importa se você foi exposto a esse antígeno antes ou não, essa resposta imune vai acontecer. Só que, como ela é comum, né, como ela reage a vários antígenos diferentes, esse tipo de resposta, ela costuma não distinguir variações de antígenos específicas. Como assim, Ana? Imagina, por exemplo, no caso do meu mestrado, a gente trabalhou tentando verificar o potencial vacinal de uma proteína contra a malária. Só que acontece que o parasita da malária, o infeliz, tem várias formas de uma proteína de superfície, que era justamente a proteína que a gente estava trabalhando. Então, é como se ele fosse revestido de várias formas diferentes. Ou seja, numa resposta imune inata, dificilmente essas variações seriam reconhecidas. Então, teria a resposta imune contra só um tipo dessa proteína, sendo que o patógeno tem vários. Tá? Então, essa resposta inata ou passiva é uma coisa assim, né, menos específica. Já a adaptativa ou a ativa, né, ela é mais específica, ela é mais diversa, é o que a gente chama de resposta imune de memória, né? Então, normalmente é a resposta imune que você observa numa segunda infecção, tá? E ela, sim, ela é específica. Eu tenho vários tipos dessa proteína aqui, eu vou produzir anticorpo contra todas, não importa. Essa aqui, normalmente, ela é mais potente, né? E como é que a gente aplica isso no conceito de vacina? É o seguinte, quando a gente trabalha com uma produção de uma vacina baseada na resposta imune ativa, a gente coloca o antígeno nos camundongos, e aqui eu abro um parênteses. A gente sempre tem os estudos pré-clínicos, né, na produção de uma vacina. Então, a primeira coisa que a gente faz para testar de fato esse potencial é mexer com camundongos, né? Dá dó e tudo mais, mas a gente mexe. Não necessariamente a gente deixa esses animais doentes, tá? Muitas vezes a gente coloca o antígeno e ele não desenvolve a doença, tá? Então, alguns parasitas também, eles desenvolvem uma doença no humano e não no camundongo, que é o que acontece com a malária também, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma espécie de plasmodium, que é o agente causador da malária nos humanos. A gente tem uma espécie desse plasmodium que infecta o humano, mas não infecta camundongo. E aí o que a gente faz? A gente coloca um primo dele ali nos camundongos para ver no que vai dar. Bom, então a gente coloca o antígeno no camundongo, né? Depois de dias ou semanas, vai ser desenvolvida uma infecção nesse camundongo. Com base nessa infecção, depois que o animal está imune, né? Eu coloquei essas estrelinhas aqui só para, né? Mas com base nessa infecção, ele vai ficar imune. Então, o que aconteceu aqui? Uma produção ativa de anticorpo, certo? Então, esse camundongo produziu anticorpos para essa doença. Ele saiu meio que do zero, né? Então, isso é que a gente chama de uma resposta imune de uma resposta imune adaptativa ou ativa, né? Já a passiva ou inata, qual que é o princípio que a gente usa? A gente pega o soro, né, os anticorpos no soro, ou as células, os linfócitos T do animal imune, né? Então, depois que ele já produziu esse anticorpo, e a gente transfere para um outro animal, né? Então, vai haver, tem a infecção provocada nesse animal, mas a gente já injeta o anticorpo ou as células para que essa infecção seja combatida. Então, não tem uma produção ativa propriamente dita de nada. A gente já injeta ali
os anticorpos ou as células de defesa, né? Não tem uma produção ativa, uma produção que parte desse animal, né? E depois disso, ele já está considerado imunizado, né? Esse mesmo princípio é adotado para os humanos, né? Então, a gente tem vacina ali que a gente faz com base em soro de pessoas já imunizadas, né? Pessoas que já tiveram contato com o vírus antes. E a gente tem aqueles vírus ou patógenos atenuados, certo? Que são aqueles com fragmentos mesmo, e que aí a pessoa vai desenvolver a imunidade ativa. Que são normalmente aquelas vacinas que deixam a gente meio baqueado, né? Dá aquela febre, você fica com uma vontade de morrer por algumas horas. Então, porque seu corpo está lutando ali contra um negócio atenuado, mas tá. Tudo bem, vamos falar sobre vacina da gripe, né? Teve aquela questão ali no quiz do ovo de galinha, né? Então, de onde diabos saiu isso? É bom também para a gente ter uma ideia do cronograma de produção de vacina, né? Mas o que acontece? Uma coisa que muita gente não sabe é que a vacina da gripe, ela é refeita uma vez por ano. Então não é assim, descobriu a vacina, opa, que maravilha, pronto, acabou. Ninguém nunca mais vai ter que trabalhar na vida, né? Vamos só produzir esse negócio e pronto. Muito que bem. O que acontece é que o influenza, né, o patógeno causador da gripe, ele tem muitos subtipos, né? E cada ano, olha só que beleza, esses subtipos variam, né? O que sinto informar, né, a todo mundo, mas é o que provavelmente também acontece com vírus tipo coronavírus, né? Claro que ele não tem tantos subtipos assim e tudo mais, mas ele também é um vírus sazonal, né? Então ele provavelmente vai sofrer mutações e tudo mais, e vai ser tipo uma influenza da vida. Então o que é feito nesses casos? Algumas análises, né, elas vão indicar quais são os subtipos do influenza que estão ali mais comuns na temporada, né? E isso é feito regionalmente. É claro que o vírus da gripe que está mais comum aqui em Carapicuíba não vai ser o mesmo que vai estar bombando na Europa, né? Ou vai, né? Nunca se sabe. Mas normalmente não é, né? Normalmente a variação é outra. Então, é pesquisado localmente quais são esses subtipos que estão circulando, né? E aí, com base nisso, os centros de vigilância eles vão pegar umas amostras, né? E analisar essas cepas, né? E mandando esses dados para a Organização Mundial da Saúde. Então, eles mandam um relatóriozinho, né? Falando, olha, a gente tem essa cepa, essa outra cepa aqui, né? Nessa região. A OMS guarda isso. Aqui na Europa a gente tem essas outras variações aqui, também guarda, e assim por diante, né? Então, a primeira coisa, que inclusive dá bastante trabalho, é reunir esses dados todos. Então, no caso da gripe, não precisa do sequenciamento completo do vírus, mas em muitos casos precisa. E o sequenciamento genético é um negócio gigantesco. Então, essa análise de dados aí leva um tempinho. Então, muito bem. A OMS está com esses dados, né? E ela fala, tá, tem esses 3 ou 4 tipos aqui, mais comuns nessa região, então a gente vai incluir eles na formulação, né? Então, cada região tem ali a sua relação de 3 ou 4 tipos de vírus que vão ser incluídos na formulação, tá? Beleza. Descobriram esses 4 tipos aí, a gente já tem essa relação. E aí, esses subtipos, né, eles são injetados em, sim, ovos de galinha, né? Esses ovos de galinha têm um embrião vivo em desenvolvimento. Eu sei, dá dó, tudo mais, mas calma, né? A gente só vai pegar o anticorpo, enfim. Então, a gente coloca esse subtipo dos influenzas nos ovos, uma produção muito forte, não sei se acontece ainda, mas que até ano passado, pelo menos, acontecia, uma produção muito forte disso no Instituto Butantan. Né? Então, eram carregamentos e carregamentos de ovos para a produção da vacina contra a gripe. Aí, incuba essa ovarada toda, né? E aí o influenza se multiplica ali.
Para quê? Porque a gente vai precisar do líquido amniótico ali de dentro desses ovos, tá? E vai usar ele como matéria-prima para a vacina, né? Então a gente extrai esse líquido amniótico para fragmentar e inativar o vírus. E aí a vacina que você recebe é o vírus inativado mais o adjuvante, que a gente já vai ver para que serve, né? Então, por que a gente que trabalha com vacina, a gente tem muito costume de falar formulação vacinal, não só vacina. Formulação vacinal é a vacina completa, né? A vacina completa tem ali o antígeno, o patógeno que a gente está usando, né, para induzir a resposta, e o adjuvante. Então, é a formulação completa. Como vocês bem responderam ali no quiz, uma vacina é composta de mais do que um antígeno, ela tem outros componentes, né? Então, a gente costuma falar formulação vacinal por ser esse conjunto completo, mas que normalmente vocês vão ouvir como vacina. Tá? Depois disso, já é a distribuição, né, para os postos de atendimento. Como vocês vão ter contato com o vírus atenuado, né, o vírus fragmentado, é a produção de anticorpo. Então, é aquela produção ativa de anticorpo. Okay? E como tem 3 ou 4 subtipos ali, você pode ser premiado, entrar em contato com um subtipo que não está na vacina e ficar gripado, né? Que maravilha. Mas acontece. É raro, mas acontece. Tá? Vai ficar todo mundo bem. Então, depois disso, vocês já estão imunizadas, maravilhosas e prontas para passar um ano inteiro dentro de casa, porque tem uma pandemia, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Quando a gente fala de adjuvante, né? Então, Ana, você está toda hora falando aí, antígeno e adjuvante. O que é adjuvante? É um solvente? Também, tá? O adjuvante, ele tem diferentes formas de apresentação, né? A gente tem adjuvante líquido, adjuvante mais oleoso, né? Que costumam ser as vacinas mais doloridinhas, né? Injeções, no geral, mais doloridas. Tem adjuvante que você precisa misturar ali. Então, basicamente, o que ele faz? Como você está recebendo uma versão atenuada do vírus ou do patógeno, no geral, você tem uma resposta imune muito fraquinha, né? Que às vezes não é suficiente para te deixar pronto para o contato real com o patógeno. Então, existem os adjuvantes para quê? Para aumentar a imunogenicidade do antígeno. Então, além de ajudar o seu corpo a absorver a vacina, ele também aumenta um pouquinho essa resposta, que pode ser insuficiente, né? Então, ele dá um up aí nessa resposta que você vai ter para te ajudar a realmente se preparar para o encontro real oficial com o patógeno, né? Que acontece? A configuração espacial desse adjuvante, ela pode aumentar a imunogenicidade também. Eu coloquei aqui como exemplo as virus-like particles. É muito fino, né? Isso, mas calma, vai ficar tudo bem, eu vou explicar. Que eu quero dizer com isso? Às vezes, o jeitão do adjuvante, né? A forma que ele tem, literalmente a forma, tá, gente? Então, assim, parece um vírus para o seu corpo. Ele vai ajudar a aumentar a imunogenicidade. Que isso, Ana, pelo amor de Deus? É a capacidade dos anticorpos reconhecerem o que você está apresentando ali para eles, ou tentando, né, apresentar ali para eles. Então, o que acontece? Alguns adjuvantes, como é o caso dessas VLPs aqui, por que elas têm esse nome? Porque elas literalmente imitam um vírus, né? Então, seu corpo olha ali e fala, putz, ferrou, tem um vírus aqui, eu preciso reagir contra ele. Beleza, é isso que a gente quer. Porque, afinal, quando você recebeu a vacina, é para isso que você tá lá, né? É para isso que você recebeu ela, para deixar o seu corpo em alerta, reconhecer aquilo ali e se preparar para um encontro real, né? Por exemplo, uma VLP bastante trabalhada ultimamente é a VLP do vírus da cachumba, né? Então pegaram ali o vírus da cachumba e falaram, o corpo reconhece bem esse formato. E se a gente juntar esse formato externo com outra coisa dentro dele? Como que será a resposta imune, né? Só dá uma enganada ali, né? Aquela coisa, parece uma coisa, mas na verdade é outra. Igual aquele pessoal que tem a foto no Tinder, aí você vai ver pessoalmente, é totalmente diferente.
tipo isso, né? A pessoa mostra ali, o vírus mostra ali para o seu corpo uma coisa e por dentro tem outra coisa, mas é para ajudar o seu corpo a reconhecer essa partícula, tá? Então, os adjuvantes têm algumas vantagens, algumas partes boas, né, de trabalhar com ele. Por exemplo, ele deixa possível, ele torna possível a gente usar vacinas em doses menores, né? E aí, doses menores são sempre vantagens, porque você precisa transportar e lidar com um volume menor também. Também possibilita uso em idoso, né, ou imunodeficiente. Então, você sabe que uma pessoa imunodeficiente ou um idoso, né, enfim, eles vão ter uma resposta menor por natureza, menor ainda, né? Então, você coloca um adjuvante ali para ter uma resposta maior para o corpo dessas pessoas conseguir falar: opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Vou preparar minha resposta imune. Que é isso que você quer. Afinal, quando rolar o encontro fatídico com o danado do patógeno, o seu corpo saber o que está acontecendo. Também, né, outra função dos adjuvantes é que eles permitem direcionar a resposta imune, né, ou combinar essas respostas imunes. Como assim? Às vezes você vai ter mais de um antígeno na mesma vacina. Às vezes você quer a resposta imune para duas formas diferentes daquele vírus, né? E aí você coloca tudo isso numa vacina só, como é o caso da vacina da gripe, né? Tem 2, 3, às vezes 4 tipos de antígenos relacionados ao influenza lá, né? E aí é isso que você quer, né? Você quer que seu corpo reconheça e o adjuvante ajuda nisso, né? Ajuda o seu corpo ao mesmo tempo que ele ajuda o seu corpo a reconhecer que tem alguma coisa diferente ali, ele ajuda o seu corpo a absorver a vacina e tudo mais, tá? Mas é claro que nem tudo são flores, aí você tem algumas desvantagens também. Por exemplo, doenças autoimunes. Como assim? Eu, inclusive, me encaixo nesse grupo em alguns casos, porque dependendo do adjuvante, ele causa uma reação alérgica. Olha só que beleza, né? Então, se difundiu muito na época da vacina da gripe que quem era alérgico a ovo não podia tomar a vacina, né? Porque, afinal, ela era desenvolvida ali dentro dos ovos de galinha e tal, e sempre dava ruim. Foi o meu caso, né? Eu fiquei numa resposta alérgica muito chata. Com o tempo, isso foi aprimorado, né? Hoje em dia, até onde eu sei, as respostas imunes de pessoas que são alérgicas a ovo não tem nenhuma relação com a vacina da gripe. Eles conseguiram dar uma fragmentada, né? Uma purificada maior, a ponto de não precisar que essas pessoas não tomassem a vacina. Aí, quando eu coloco possível reatogenicidade, que é isso? Às vezes, o seu corpo vai falar assim, ué, tem um adjuvante aqui, tem um corpo estranho, então, né, vou reagir como? Vou reagir contra o adjuvante e contra o antígeno também, né? Olha só que beleza. Então, você quase explode ali dentro do seu corpo, tem várias coisas. Eu vi aqui no chat quais os seus sintomas alérgicos da época. Olha, eu tomei a vacina na época às 3 da tarde, eu acho, às 7 eu estava usando as roupas da minha mãe porque as minhas não cabiam. Então eu inchei muito, muito mesmo, né? Eu comecei a inchar internamente, né? Assim, então eu tive muita coceira na pele e, enfim, eu tive que ir para o hospital e tal. Calma, gente, tá tudo bem. E morro de medo de alergias de vacinas. Calma, jovem, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque antes da gente colocar uma vacina para distribuição, essa vacina é muito purificada. Tanto é que eu não tenho imagens, não tenho fotos aqui, mas parece uma aguinha, né? Então, assim, hoje em dia, diversos processos de purificação, diversos testes são feitos para justamente essa parte não acontecer. Aconteceu com a vacina da gripe? Aconteceu, mas tinha ali um aviso: se você for alérgico a ovo, não tome essa vacina. Tudo bem.
fases de produção, né? Vocês já devem ter visto isso na mídia por aí. Quando a gente vai produzir uma vacina, ela passa por processos, né? Por subprocessos, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação preliminar, tá? Isso aqui já depois dos ratinhos todos, né? Então, os testes pré-clínicos são todos feitos. Ai, que beleza, o camundongo induziu uma resposta imune suficiente para proteger. Que maravilha, vamos agora aplicar em quem? Nos humanos, né? Vamos ver. E sinto lhes dizer, mas às vezes dá super certo nos camundongos, você vai aplicar nos humanos, a casa cai. Dá tudo errado. Mas é isso, gente, tá tudo bem. Então, quando está nos humanos, já que é a fase que a gente chama de testes clínicos, né? A primeira fase é de uma avaliação preliminar ali. Então, tem uns voluntários, uns gatos pingados ali, e aí eles recebem a formulação vacinal, muitas vezes com diferentes adjuvantes, tá? Para ver qual que está sendo o papel desses adjuvantes, se um dói mais, se o outro dói menos, se um induz maior resposta, se outro não. Né? E aí, nessa fase que a gente começa a ver fatores os mais diversos fatores, né? Ah, esse cara coçou o nariz. Será que ele coçou o nariz porque ele tem rinite ou será que foi porque a gente deu a vacina, né? Temperatura corporal. Meu Deus do céu, esse cara estava, sei lá, numa praia em Salvador e agora ele está com febre. Será que é porque ele está realmente com calor ou será que foi por causa da vacina? Então, tudo nessa fase é monitorado. Tá tudo bem? Tá todo mundo legal? Vai para a parte 2, tá? Aí já aumenta o número de participantes, né? Normalmente centenas de participantes, e eles são escolhidos aleatoriamente, tá? Tem uma galera aí, uns estudos aí que o cientista aplica a vacina nele mesmo, né, dona Rússia? A gente tá de olho nisso aí, mas não pode, tá? Normalmente a gente escolhe aleatoriamente para não ter nenhum, né? Ah, eu apliquei aqui no meu irmão, né? Vou falar que ele tá bem. Não, né? Vou matar o garoto, vou falar que ele tá bem. Não. Então a gente pega pessoas aleatoriamente, preenche formulário, né? Pipipi, popopó. Por quê? Porque nessa etapa, a gente vai definir dose, né? O horário dessas doses, o que a gente vai fazer na etapa seguinte. Na etapa seguinte é que tem milhares de indivíduos, tá? Então, nessa parte que vai ter uma avaliação definitiva da segurança, da eficácia, tá? Possíveis efeitos adversos. Ah, então você vai tomar a vacina, você vai ficar com febre, vai vomitar, né? Aquela coisa, né? Vamos ver, né? Nessa fase que esse tipo de coisa é avaliada. Porque daí, depois disso, já vem registro sanitário. Tá? Em situações emergenciais, como a que a gente está, né? O protocolo de registro dá uma acelerada ali, né? Tá todo mundo desesperado, correndo igual louco para a vacina do Covid, então, normalmente, esses registros saem mais rápido. Numa situação comum, pelo menos, brincando uns 6 meses, tá? Por que, Ana? Nossa, por que demora tanto? Porque a Anvisa é lenta mesmo, gente. Tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para avaliar, então essas coisas demoram. Em situações emergenciais, assim, difícil prever, tá? Claro que eles vão dar um outro nível de prioridade. Essas notícias, né, recentes, o estudo de Oxford está na fase 3. Oh, meu Deus, sábado sai a vacina, sabe essas coisas? Calma, né? Esses estágios mais avançados, esse estágio aqui, fase 3, né? Então, estão testando, estão vendo como que funciona, se tem efeito colateral ou não, né? E os anticorpos são medidos de mês em mês, de semana em semana, né? Então, por isso demora. Não dá para, nossa, aumentou o nível de anticorpo aqui, vamos dar para todo mundo a vacina. Não, não é assim que funciona. Tá? E aí você vê esse tipo de notícia aqui. Então, calma nessa hora. Estudo de vacina de Oxford é pausado por possível reação adversa. Aí você pensa, meu Deus, o início de um sonho deu tudo errado. Não, parou a vacina. É normal isso aqui, né? Normalmente, quando a vacina vai para a fase 3, ela tem um estudo pausado. E o que é o estudo pausado? Os cientistas largaram as coisas lá e foram para casa tomar café. Não. Quando você tem um estudo pausado, o que você está tendo vamos parar de pegar voluntário e vamos ver o que acontece com essa pessoinha aqui que teve uma reação adversa. Outra coisa, será que é uma reação adversa? Ninguém sabe. Né? Às vezes a pessoa, sei lá, ela só tá coçando o nariz porque tem rinite, não porque a alergia causou coceira no nariz, né?
Então, eles estudam essa relação do sintoma que a pessoa teve com a aplicação da vacina. Tá aí minha manchete favorita. Estudo indica que o uso da máscara pode gerar imunidade à Covid-19. Gente, uso de máscara não gera imunidade de nada. O anticorpo é totalmente interno. Você não vai colocar um pano no rosto e seu corpo vai falar, nossa, acho que ele tá tentando se proteger contra alguma coisa. Peraí que eu vou fazer uns anticorpos. Não vai rolar. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Falando nisso, né, falando de fake news, muitas relacionadas à vacina, é o seguinte, lá em 1930, perceberam que as vacinas precisavam de conservantes, né? Porque, como vocês bem responderam, cada vacina tem a sua condição de refrigeração específica. Então, tem vacina que tem que ficar a -20, tem vacina que você coloca lá na geladeira normal, tá tudo certo, e tem vacina que pode ficar até fora da geladeira, tá? Isso vai depender da formulação. Ana, como é que sabe? Com os testes, tá? Antes de aplicar em humano, a gente vê tudo isso. Ah, será que dá para deixar fora da geladeira? Por quanto tempo? Se eu pôr na geladeira, né? Então, tudo isso é avaliado. Bom, então é o seguinte, lá nos anos 30, perceberam que elas precisavam de conservantes, tipo etilmercúrio ou timerosal, né? Ou umas outras classes, né? Especificamente, como a gente está falando de fake news, vamos falar do timerosal aqui, que não é o mesmo que o mercúrio metálico, inclusive. É o seguinte, você tinha contato com isso aqui, se você for um pouquinho mais velho, né, no mertiolate, na época que mertiolate ardia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas mertiolate era vermelho e ardia pra caramba, né? Tinha mercúrio no mertiolate, né? E aqui estamos, né? Não é tóxico, não tem nenhum problema de ter esse conservante na vacina, né? E as fake news de Zap Zap, eles adoram falar, ai, tem mercúrio na vacina, você vai morrer. Não, não é assim. Se você come uma porção de peixe, né, no litoral brasileiro, sei lá, no litoral brasileiro, na costa brasileira, você vai estar ingerindo muito mais mercúrio do que se você tomar vacina, tá? Sobre os adjuvantes, o pessoal adora falar do hidróxido de alumínio. Nossa, porque o hidróxido de alumínio vai matar você. Se você tomar uma vacina com ele, você vai amanhecer já em outro plano. Não, tá? Se você cozinha alguma coisa na panela de alumínio, pronto, você já está ingerindo mais hidróxido de alumínio do que tem na vacina. Se você tomou essa fórmula infantil, que eu borrei porque não estão me pagando publi, né? Aí eu deixei borrado assim. Mas aquela fórmula infantil que normalmente as mães dão para as crianças e tal, também tem mais hidróxido de alumínio numa dessas do que na vacina. Então, tudo isso foi testado, ninguém está querendo te matar. Fica tranquilo, daí quando alguém for te passar essa fake news, pode me dar essa figurinha, eu autorizo, tá? Não deixa. Então tá tudo bem. Aí tem aquele, né, a pergunta que eu amo. Vacina causa autismo? E aí você fala, né? Você tá lá no almoço de domingo, você bate na mesa, começa a brigar com o parente, fala, isso é mentira. Aí ele fala, por quê? Aí você fala, por que é? Né? Como? Como surgiu isso? Esse cidadão aqui, ele publicou um artigo que foi refutado. O que é um artigo refutado, para quem não sabe? Você publica e depois a revista fala, muito interessante isso aí, cadê seus dados? Aí você fala, não tenho. Já era, né? Ou, por algum motivo, a revista revê o que você trouxe e fala, não, tem coisa errada aqui. Que foi o que aconteceu com o artigo desse cara. Né? E aí todo mundo ficou, querido, o que você está pensando em fazer? O que ele falou? Bom, sabe a vacina tríplice? Né? Que é aquela vacina que a gente toma, uma das primeiras vacinas que a gente toma. Então ele resolveu que essa vacina causava autismo, né? Foi daí que surgiu isso. Daí veio esse cara, Brian Deer, um jornalista, e aí ele falou assim, escuta, dessas, sei lá, 100 crianças que você pegou para o seu estudo, que já é uma quantidade baixa de voluntários, né? Elas nem são autistas. O que você está falando que causa autismo? Como assim? Aí ele, não, mas 11 crianças tiveram irritação intestinal. E aí o cara falou, tá, esse aqui, né, no caso, ele falou, tá, mas essa irritação intestinal
é relacionada com a vacina? E o Andrew, é sim, essa vacina é péssima. Beleza, me prova. Não tinha prova, né? Então, dessas crianças, desculpa, eu falei errado. Dessas crianças, todas elas eram autistas, né? Mas 3 delas nem eram autistas. E o que ele estava falando é que a vacina tríplice, além de causar autismo, causava irritação intestinal. Então, assim, né? O Conselho Médico Inglês ficou enlouquecidos, né? Ficou enlouquecido e falou, não, beleza, refutou o artigo. E aí descobriram que o autor do artigo, além de ter um advogado anti-vacina, né, ele desenvolveu uma startup de fake news, de uma startup que trabalhava com a disseminação dessa notícia de que vacina era tóxica e tudo mais, tá? E aí, qual que era o interesse dele? Ele estava desenvolvendo uma outra vacina tríplice, né? Então ele queria ganhar muito dinheiro. Era só isso. Ele, enfim, relacionou uma coisa nada a ver com outra coisa nada a ver para ganhar ali o dinheirinho dele. Para acabar, o que é a tal da imunidade de rebanho, né? Bom, esse cidadão aqui, ele falava o seguinte: o problema com a distribuição normal é que os matemáticos pensam que é uma lei da natureza, enquanto os cientistas da natureza acham que é uma lei dos matemáticos. Então, a distribuição normal de dados, tá? Isso quando ele fala de distribuição normal. Com esse conceito todo, né, de imunidade, sistema imune, vacinação e tal, são conceitos relativamente recentes, né? E aí, a gente observou o quê? Observou-se, né, o quê? Que a imunidade de rebanho é um conceito aplicável sobre doenças transmissíveis de uma pessoa para outra. Então, atenção àquela galera que falou que malária, dengue, febre amarela, né? Que são doenças que são possíveis de atingir imunidade de rebanho. Não são, tá, gente? Por quê? Porque tem o bendito do mosquito ali. Né? Quando a gente fala de imunidade de rebanho, a gente fala de doenças transmissíveis de homem para homem, tá? E aí, olha eu dando spoiler aqui, né? E aí o que acontece? Esse cidadão aqui que não foi vacinado, ele está protegido por outras pessoas que receberam a vacinação, né? E dessa forma, ele não vai ser atingido, vamos dizer assim, pela doença. Né? E aí, por isso que você tem aquele primo de 3º grau que fala assim, eu nunca tomei uma vacina e eu tô ótimo. É claro, né? Porque todo mundo ao redor dele tomou. Isso acontece também quando essas pessoas aqui em amarelo tiveram contato com o vírus, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de imunidade de rebanho para a Covid, por exemplo. Né? Porque quantas milhões de pessoas vão ter que ter contatos com esse vírus, vão ter que desenvolver essa resposta para esse cristalzinho aqui, né, o alecrim dourado, não pegar a Covid. É muita gente. Né? Então, a imunidade de rebanho, ela é possível sim, mas a que preço? Né? Fica aí a reflexão. Muito bem. Não sei se tem perguntas no chat, não olhei o chat recentemente, mas queria agradecer de verdade. Estou muito, muito feliz, muito honrada de participar dessa palestra e tal. Vocês foram super receptivos ali com o quiz e tal. Quero muito que vocês façam muitas perguntas, né? Deixei aqui os meus contatos, Instagram, e-mail e tal. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa, também pode, tá? Pedir slide, qualquer coisa do tipo. Não sei se eu falei muito rápido, eu falo rápido quando eu tô nervosa, mas vamos lá. Alguém perguntou como é trabalhar com pesquisa de vacina. É o seguinte, vai depender muito da vacina que você estiver trabalhando, né? Você vai ter que ter um conhecimento razoável da doença que você quer lutar contra, né? No meu caso foi a malária. Então, diariamente, a gente tinha que ver, como que tá, né? Tem muita gente sendo infectada por malária? Como que esse parasita se comporta no corpo? Saiu alguma coisa nova, né? Então, depois disso, a gente trabalhava ali com as proteínas, injetava nos camundongos, via a resposta deles. Às vezes um camundongo morria porque matava o coleguinha. Acontece isso, né, gente? Coisas de pesquisa. Então, é bem corrido, assim, trabalhar com vacina, mas é basicamente rotina laboratorial,
né? Então, biossegurança, trabalhar ali com os adjuvantes, não colocar o sangue do amiguinho, né, na mão sem luva, não pode. Tudo bem. Ai, obrigada. Não sei quem é Lucas Dias. Oi, Lucas Dias. Você tem um cachorro muito fofo. Muito bem. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Me senti burra. Quem se sente burra? Socorro. Teve uma pergunta lá para cima, Ana, da Ana Carolina Morino. Tá. Deixa eu ver. Caçando aqui. Carol, você acha que vírus é organismo... Nossa, polêmica. Ela é polêmica. Você acha que vírus é organismo vivo ou não? Polêmica, garota. Então, gente, que pesado. Eu acho, assim, isso é minha opinião particular, tá? Eu não considero vivos os organismos que precisam de outro para sobreviver, né? Sendo assim, eu não considero o vírus um organismo vivo, não, tá? Mas, assim, opinião particular, tá? Não me odeiem. Polêmica. Capitu traiu ou não? Não. Traiu não. Não acho que o Bentinho era louco. Next. Vejamos. Aliás, gente, off-topic total, mas dizem que o Machado de Assis escreveu Dom Casmurro como uma indireta para essa de Queiroz, que é um outro escritor. Né? E aí parece que esse escritor aí estava dando umas escapadas com a mulher do Machado de Assis e ele escreveu o livro como uma enorme indireta. Aí a dica, né? Tudo a ver com vacina, mas tudo bem. Mais perguntas, memes, né? Quem sabe? Para quem vocês estão torcendo na Fazenda 12, qualquer coisa, mandem ver aí, ou não. O pessoal tá tímido aqui. A gente está tendo uma unidade curricular, né, que agora a grade da ação de Deus mudou, que é mecanismos de agressão e defesa. Eu acho que eu comentei com você. Então, o pessoal está vendo de imunidade inata, imunidade adaptativa. Hoje mesmo a gente vai ter aula sobre, aula prática, aula teórica. Então, o pessoal fica cheio de perguntas, mas estão meio tímidos. Manda ver, gente. Aí, o Leonardo quer abrir o microfone. Abre o microfone aí, Léo. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Olha, eu tenho uma pergunta. Vamos supor que um vírus, mesmo ele sem sofrer nenhuma mutação, uma pessoa já vacinada dele, é possível que o corpo ele perca essa imunidade conforme o tempo ou não? Então, é possível dependendo do vírus, tá? Eu sei que é chato falar depende, mas realmente depende do vírus. Alguns vírus, eles induzem uma resposta imune tão forte que a pessoa vai ter aquela proteção forever, assim, né? Pro resto da vida. E outros não. Então, varia muito de vírus para vírus. O que é bastante comum é a vacina ter mais de uma dose por conta disso. Né? Então, durante os estudos ali de fase pré-clínica, início de fase clínica, o pessoal repara, tá, se eu der 2 doses, né, se eu apresentar para o corpo 2 vezes esse patógeno, ele vai trazer uma resposta imune que vai proteger essa pessoa nas infecções futuras. Então, ministra-se ali a vacina com 2 doses, 3 doses às vezes por conta disso. Tá? Então, depende bastante do vírus. Tá bom, obrigado. Imagina. Inclusive, sua voz parece a do Átila e a Marina. Fiquei com medo, achei que era uma pegadinha, que você fosse fazer uma, né? Vamos lá. Carol, como você começou na área de pesquisa? Tem alguma dica além de tentar começar com iniciação científica? Minha xará, Carol, é o seguinte, Carol, eu fiz um mestrado com foco no mercado, né? Eu não vou seguir a carreira de pesquisa, desde o começo eu tinha isso um pouco em mente, então tanto a minha iniciação quanto o meu mestrado, eles foram voltados mais para mercado do que para a área acadêmica, tá? Mas como que é a área de pesquisa? Além de você tentar começar com iniciação científica, o que eu aconselho é você pesquisar, primeiro de tudo, o que é aquele assunto que realmente te interessa, tá? Não chega numa linha de pesquisa de paraquedas, assim, que sempre dá errado, né? A pessoa fala, nossa, eu ia trabalhar, sei lá, eu gosto de câncer. Aí você vai ver a linha de pesquisa de câncer tá super saturada, que eu quero mesmo trabalhar com isso, né? Então, a primeira coisa, procura uma linha de pesquisa específica, assim, que te interessa. Quando eu digo específica, é assim, eu quero trabalhar com vacina. Legal, mas vacina contra qual doença? Por que você quer trabalhar com vacina? Né? O que você come? Onde você vive? Todas as perguntas que você pudesse auto-responder é legal,
tá? Para você não cair muito de paraquedas em nenhuma linha de pesquisa e se decepcionar depois. Beleza? Carlão, tudo para mim. Tudo bem. Carlão foi meu professor de zoologia, gente. Saudades. Era a minha matéria favorita. Pessoal, mais alguma pergunta? Mandem no chat, abre o microfone. A gente ainda tem uns 15 minutinhos aí pela frente, mas se vocês não tiverem, tudo bem também. Só finalizem no chat aí. Gente, antes que eu me esqueça, a Carol perguntou de área de pesquisa. Carol, se você quiser ingressar, assim, vai aparecer uma publi, mas não é, tá? Eu juro. Tem algumas universidades, a USP, por exemplo, abrem muito curso de verão, curso de inverno, né? Então, para fazer a inscrição, basicamente é um formulário ali que você preenche. Nesses cursos é bem bacana para você conhecer as linhas de pesquisa que essa universidade tem. Né? Então, eu ingressei no mestrado assim. Eu vi uma palestra sobre a linha de pesquisa de desenvolvimento de vacina para malária. Achei super interessante e fui pesquisar sobre. Então, fiquem atentos nesses cursos de verão, curso de inverno, etc., que normalmente eles trazem bastante informação legal. Eu amo, eu particularmente amo. Gostaria que fosse presencial, mas no momento não está sendo possível. Acho que até tem algum curso ou outro, né, lá no da USP que você tinha comentado, que abre pelo Apolo, né, Sistema Apolo para inscrição. E aí fica a dica para o pessoal que tem interesse em fazer curso de difusão. Fora os cursos da São Judas também, tem vários cursos de capacitação e tudo mais. Mas presencial é mais legal, só isso. Saudades presenciais. Saudades presencial, saudades de uma aglomeração. Exato. Obrigada, Carlão. Muito amor pelo Carlão. Ai, gente, olha essa Samantha, que rainha. Obrigada a vocês. Pessoal, não se esqueçam de preencher o formulário de presença, que depois a gente vai gerar certificado. Se vocês tiverem dúvidas além das que, né, não quero me expor aqui e tal,